A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Mais um devocional curtinho, edificante para as nossas vidas no canal A Voz da que Clama na Internet. E se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sandra. Se inscreve aí, curte e compartilha, você é muito bem-vindo por aqui, viu? O propósito devocional aqui é ser curtinho, para não tomar muito do seu tempo e para você meditar no que vai aprender aqui, trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu coração, em nome de Jesus. E me ajuda aí compartilhando. E sem delongas, vamos para a palavra, para o vídeo não ficar muito comprido, em nome de Jesus. Amém? Então já fecha seus olhos aí comigo, se você pode. Se você não pode, só ouça o que a palavra diz e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos uma vez mais perante sua palavra, Pai, que será lida e ministrada conforme o seu desejo, Senhor. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que tem todo o mérito neste canal e nas nossas vidas. Faz acontecer essa palavra ir para o nosso coração, a nossa mente ser cativa agora no ensinamento dela, Senhor. Traz luz, clareza, por favor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra se encontra em Isaías 38 e 39. Vou ler um trechinho de cada para entendermos bem e não ficar só nas minhas palavras. Diz assim no capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor vem a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Davi, ouviu a sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Glória a Deus, vou ler só até aqui. Dá para você entender bem, né? Que aqui o profeta avisou ele, né? Da sentença de morte. Falou para ele, arruma sua casa, põe tudo em ordem aí. Arrepende do que você tem que arrepender, peça perdão para quem você tem que pedir, conserte sua vida com o Senhor. É um tempo bom que ele está te dando aí, porque você vai morrer. Acabou, né? Vai morrer. Ele não quis aceitar essa morte. Ele queria viver mais. Ele orou, pediu para Deus a chance, né? Falou aqui com Deus que estava seguindo o que o Senhor ensinava, que estava, né, alinhadinho ali. E pediu e o Senhor concedeu. O Senhor é maravilhoso, né? Ele concedeu. E aí a gente vai no versículo 39, fala assim, no versículo não, perdão, no capítulo 39, onde fala assim, ó, naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias uma carta porque soube da sua doença e soube que tinha se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal, gente, arsenal de guerra, mostrou tudo o que encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? E ele disse: e de onde eles vieram?
De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Olha a pergunta do profeta. O que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhe tenhas mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes, os seus próprios filhos, serão levados e serão tomados como eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou? Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ele já estava, se achando aqui, li a palavra toda. Ele já estava se achando aqui, o rei da cocada preta. Um capítulo anterior, ele estava com uma doença incurável à beira da morte. O que ele fez? Chorou, orou, clamou, buscou o Senhor. Ele já estava andando nos caminhos de Deus. Ele foi e pediu para Deus. É o que a gente também faz, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias. Muitas das vezes é isso que acontece, é isso que a gente vê em nosso meio. Tá precisando, tá passando por uma doença, tem alguém que você ama que está muito doente, tem um problema muito sério, algo muito grave acontecendo. A gente faz o quê? A gente corre para os pés do Senhor e tá certo, não tá errado de correr. A gente tem que ir para onde a gente encontra socorro mesmo, que é nos pés dele, Pedir socorro para ele mesmo. É ele que é o nosso ajudador, o nosso provedor, ele é tudo. Então a gente tem que ir realmente para ele, mas não só nessa hora, não é verdade? A gente tem que ir em tempo integral, o tempo todo, porque aí, que nem aconteceu aqui no 38, Deus concedeu a cura para ele, fez um milagre tremendo, acrescentou 15 anos a mais ali na sua vida e ainda prometeu que haveria paz, que ele poderia ficar tranquilo naquela cidade, que Deus estaria com ele, ajudando, livrando. Coisa linda que Deus fez, coisa tremenda. Mas aí o que ele faz? Ele faz o que não deve, que é sair, abrir a porta para qualquer um, mostrar tudo que tem, se exibir, se engrandecer, deixar as coisas exaltar. A gente precisa dar toda a honra e glória para Deus, de tudo que a gente consegue na nossa vida, de tudo que a gente obtém na nossa vida, de tudo. Se você tem um dom especial, se você consegue fazer um bom trabalho, desde coisas pequenas até coisas grandiosas, tudo tem que ser feito no final do dia. Como eu ouvi Joyce Meyer falando uma vez, você tem que fazer um buquê e entregar no final do dia para o nosso Deus. Tudo é para Ele, toda honra e glória vem dele. Sem Ele nós não somos nada. E ele esqueceu aqui, que Deus existia, fez o que não era para fazer. E quando o profeta foi chamar a atenção dele, o mesmo profeta que deu a boa notícia para ele dos 15 anos a mais de vida, foi lá falar para ele que um dia ia ser tomada a cidade, que o rei da Babilônia, no caso Nabucodonosor, que a gente vai ver mais para frente, ia tomar tudo, ia levar tudo que tinha lá, que estava se exibindo com coisa que nem pertencia realmente a ele, porque nós somos aqui um mordomo do Senhor. Nós não temos que achar que nós temos muita coisa aqui, que o outro não tem nada. E ele foi e deixou bem claro que tudo aquilo ali ia para a Babilônia, que ia ser tomado, inclusive os filhos dele. A consequência do erro não ia deixar de vir sobre a vida dele. Deus tirou uma consequência, deu saúde, e aí funcionou por um período de tempo, e daí já esquece tudo que Deus fez. É assim que acontece demais no nosso meio, na nossa vida.
Quando a gente está apavorado, agoniado, a gente está nos pés do Senhor buscando, o Senhor faz, às vezes você esquece tudo que Ele fez e volta para a esbórnia, volta para a bagunça, esquece os 10 mandamentos, esquece o que Ele ensina, esquece de amar ao próximo e começa a empinar o nariz. E aí quando tem problema, acontece o quê? Corre para os pés do Senhor. Os pés dele é para momentos bons e ruins, não é só para quando você está com o calo apertando, não. Aleluia, glória a Deus. A gente não pode ser como Ezequias, porque olha aí a consequência. Já pensou, você vê seu filho ser tomado, ser castrado, ser levado embora por inimigos. Você vê tudo que você tem dos seus antepassados, tudo que você cuidou, que você zelou ali, ser tomado, ser sitiado. Tudo isso ainda não é nada perto de perder a presença de Deus, de perder o Espírito Santo, de perder a comunhão com Ele, de clamar e Ele não te ouvir mais. O dia mal chega e a gente precisa saber disso quando o dia mal não chegou, quando está tudo bem. Não é para esquecer que Deus existe, não, e lembrar dele só nas horas ruins. Não é para a gente empinar o nosso nariz achando que temos muita coisa, que não temos nada. Tudo pode ser tomado num piscar de olhos. Não é verdade? Ele já mostrou isso no Covid, em algumas guerras que estourou aí em alguns lugares, riquíssimo, que tinha muitas coisas, e explodiu tudo, acabou tudo, virou pó. Nós temos um Deus maravilhoso, amoroso, gigante em amor, Ele é o próprio amor. Mas Ele também é justo. Não queira tirar a justiça de Deus. Não queira deixar embobecer Deus, fazer com que olhar como se Deus fosse um bobo. Ele não é um servo, Ele é humilde, maravilhoso, mas Ele é tremendo e soberano. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Eu tenho que buscar o meu Deus o tempo todo, nas horas boas e nas horas difíceis. Eu tenho que ser grata a Ele nas horas boas e nas horas difíceis. O tempo todo Ele é bom. Eu tenho que entender isso, absorver isso na minha vida e viver isso e viver acreditando nisso. Ainda que o dia mal chegue, Ele é bom. Você pode virar o seu rosto para a parede, como fez Ezequias, e clamar a Ele que Ele vem te socorrer. A janela de um fiel, ela é uma porta para o céu. Você pode estar orando como Daniel, orava lá 3 vezes ao dia, olhando para a cidade de Jerusalém, clamando ao Senhor. Glória a Deus. Nada passou despercebido diante de Deus. Quando ele abria a boca para falar algo, o Senhor já estava lá com a resposta, com a vitória na mão. A gente precisa estar o tempo todo com Ele, não só quando a gente está sofrendo. Amém, meus queridos? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Pegue essa exortação para a sua vida e busque o Senhor enquanto você pode achar. Clame e Ele responderá. A palavra de Deus fala: o meu povo que clama pelo meu nome, se prostrar, se humilhar diante de mim, eu sararei a terra, eu sararei os pecados, eu limparei. A escarlate eu deixarei como a neve, branquinho. Esse é o nosso Deus. Mas a gente precisa estar com Ele e ter gratidão em tudo, dar toda honra e glória a Ele. Não é só de vez em quando, não. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Fica com Deus até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos para mais um devocional curtinho, edificante aqui para nossas vidas no canal A Voz da Que Clama na internet. Você é muito bem-vindo por aqui, viu? Se estiver chegando agora, já se inscreve aí, me abençoa adicionando aí o canal, ativando o sininho para você me ajudar com todos os joinhas aí em todos os vídeos. Dê joinha em todos, em nome de Jesus, porque isso faz o YouTube entender que é bom para mais pessoas. Amém? Sem delongas então, porque o propósito do nosso devocional é ser curto,
para que a gente tenha tempo de meditar no que vai ouvir. Amém? Então vamos lá para a palavra? Se você pode, feche um minutinho seus olhos para pedirmos a presença, a direção de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez perante a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá clareza, nos traz luz, Senhor. Acende a lamparina em nome de Jesus, Pai, para que possamos mesmo aprender de Ti, tomar posse do que o Senhor quer falar para nós nesse dia. Obrigado, Senhor, por esse manual de vida. Obrigado, Espírito Santo. Favoreça-nos com a sua presença em nome de Jesus. Jesus, nosso advogado fiel, permanente, que permanece digno, sempre fiel ao nosso dispor perante o Pai. Interceda por nós, favoreça-nos, em nome de Jesus é que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, Obadias, a palavra para nós hoje está em Obadias. Obadias é um livro de um capítulo só. Perdão, gente, estou ficando meio rouca. Um capítulozinho só. Então, por ser um livro bem curtinho, nós vamos ler o livro todo, amém? Glória a Deus. Desembanhe a sua espada aí se você pode. Abra comigo em Obadias, capítulo 1, livro 1, único 1. E vamos lá do versículo 1 em diante. Se você não pode, só ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Diz assim, o julgamento de Edom. Versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, ali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quanto achassem suficiente? Se os que colheram uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos um cacho? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para a fronteira dos seus aliados, enganaram você e o pujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armaram ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros o temerá. Ficarão apavorados e serão eliminados os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por sua porta e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Aleluia, glória a Deus. Nem devia ter ficado longe com o sofrimento dele no dia da sua ruína.
nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado, mas nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está bem próximo para as nações, para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou, a maldade que você praticou cairá sobre você, assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que esperam, o que escaparam, ele será santo e a sua descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Noguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefela ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria, Benjamim, e apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão a cidade de Noguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú e o reino do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. O Senhor é quem nos vinga, né? O Senhor é quem trata. O Senhor é quem zela por nós, é quem cuida. Às vezes, quando você está no meio do turbilhão, no meio da tormenta, as coisas estão acontecendo, você pode até pensar por algum momento aí que o Senhor não está vendo, que Ele não está fazendo nada, mas Ele está. Olha aqui a situação da vingança. Olha aqui o tratamento de choque que o Senhor fez com as pessoas que fizeram mal. Nesse tempo em que estava fazendo mal, teve muito sofrimento, né? Do adversário para cima do povo de Deus, teve muita tragédia, teve muita coisa ruim acontecendo. E por muitos ver e assistir isso, né? Essas coisas na vida, pode pensar que Deus está longe. Onde está seu Deus? Cadê o seu Deus? Pois é, Ele é Deus de perto, viu? Ele está vendo tudo. Por mais que Ele ainda não esteja se manifestando na hora certa, Ele fará. Ele fará as honras, Ele vai aparecer como sempre, Ele vai estar do seu lado. Glórias a Deus. Aqui Obadias é um livro pequeno, mas é um livro bem curtinho, mas que é o mais curto, inclusive, do Antigo Testamento. Mas ele transmite uma mensagem poderosa, que é tão válida para nós nos dias de hoje, né? Como foi naquele tempo. O julgamento de Deus, né? Contra pessoas, contra reinos, contra famílias que são contra a Deus, que fazem mal, que prejudicam uns aos outros. Esse governo de Deus, ele não tá, quem está governando aqui já está na mão do maligno no mundo, mas quem é de Deus, Ele vinga, Ele cuida, Ele protege. Então não pense que você está sozinho, ainda que esteja passando aí por alguma tormenta. Nós podemos aqui resumir essa história dizendo que os adomitas tinham um problema com orgulho. Assim como muitas nações, né, indivíduo, família, pessoa tem hoje, né? Deus aqui dá uma advertência, né, sobre uma destruição que vem sobre os orgulhosos, sobre os arrogantes. Então nós precisamos entender como está escrito aqui em Obadias 2:3 que a gente acabou de ler, né? Será completamente desprezado a arrogância do seu coração. O seu coração o tem enganado. Eu acho que é difícil ter uma pessoa que não tenha aí uma raizinha de orgulho, né?
uma certa arrogânciazinha de vez em quando, né? Mesmo que lá no fundinho, né? Você tá ali segurando para não deixar expressar, não deixar sair. E às vezes você deixa sem nem se dar conta, como tá dizendo aqui, ó. O orgulho nos engana. Então, sonda aí seu coração, assim como o Senhor faz. Sonda você também. Veja se não tem uma raizinha de orgulho aí, uma arrogânciazinha, e arranca, lança fora de ti. Se é o teu olho que te faz pecar, vá para o céu cego, mas vá para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Se é as tuas mãos, se é os teus pés que está te levando onde você não deve, se o seu nariz está empinando demais com arrogância, arranca ele. Entra no céu sem nariz, mas entra no céu. Aleluia, glórias a Deus. O orgulho mencionado aqui no versículo 3 diz assim: quem pode me derrubar? Aleluia, glórias a Deus. Esse tipo de orgulho, meu Deus do céu, que diz eu sou melhor do que você, eu sou mais inteligente do que você, a minha opinião conta, a sua opinião não conta. Meu Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é melhor do que o seu. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? Você sabia que o ego é o maior problema que temos? Nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa energia, nos admirando, nos edificando a nós mesmos, sabe? Ficando cheio de nós mesmos. Quando na verdade, sabe o que a gente precisa? A gente precisa ser cheio de Deus e para isso nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. É o contrário, meu Deus do céu. Pega essa visão em nome de Jesus. Nós temos que ser vazios de nós para Deus poder encher. Deus só pode usar um homem, uma mulher humilde. Quem nunca ouviu dizer que ainda não se viu o que Deus pode trazer, fazer através de um homem ou de uma mulher que dê a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. O orgulhoso e o amor, ele não se mistura de jeito nenhum. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, ele não se gaba, nem é soberbo, ele não é cheio de si mesmo. O amor não menospreza os outros, ele não vê os outros como pequenos e insignificantes. O amor valoriza todas as pessoas. E por isso, todos que entram em contato com uma pessoa que está cheia do amor de Deus, vai se sentir especial, valorizado, encorajado. Você quer que Deus te use? Peça a Ele para tratar o seu orgulho e para Ele ajudar você a ter mais amor, encharcar seu coração de amor ao próximo. Olhe para o exemplo de Jesus, não tem exemplo maior de humildade, aleluias. Ele se entregou, se fez maldito por mim e por você numa cruz. Você já foi tentado alguma vez a se alegrar aí com a dificuldade de alguém, com o problema de alguém, ou com a desgraça de alguém que te fez mal, ou que você sentiu raiva, rancor, ou que você não vai com a cara? Pois é, o Senhor detesta isso, detesta. Tenha misericórdia e compaixão, assim como Deus teve de você, tenha das pessoas. Em Obadias, no versículo 17, Deus expressa através do profeta o seu desejo, que o seu povo seja santo. E a santidade, sabe por onde ela pode vir? Só tem um caminho, é o Espírito Santo. Ele que é responsável por nos convencer, né? É Ele que realiza em nós o processo da santificação, da santidade. E Ele só pode chegar até você se você permitir, se você der ouvidos a Ele. Ele está falando hoje com você, agora, neste momento. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Tire de dentro de você qualquer raiz de amargura, de ódio, de rancor. Principalmente do que a gente está falando aqui hoje, do orgulho. Lance fora, jogue fora, em nome de Jesus. Aprenda hoje com essa palavra, esse livro tão pequeno que nos traz tanto aprendizado de Obadias, em nome de Jesus. A maioria de nós, das nossas lutas contra as perdas, a destruição na nossa vida, o inimigo, ele roubou a sua alegria por um acaso? Ele transformou aí a sua paz em dúvida e insegurança?
Você sabia que Deus, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer a sua vida para Ele na eternidade, com Ele na glória. Não deixe o diabo roubar isso não, deixe o Senhor te restaurar hoje, não deixe para amanhã não. Peça a Ele para entrar nestes lugares destruídos. Eu não sei o que está destruído, o que você perdeu, mas o Senhor sabe. Confia nele, se tem raiz de amargura do seu passado, da sua infância, da sua adolescência ou de ontem. Ainda que seja de ontem, se ainda está aí hoje, precisa sair. Aleluia, glórias a Deus. Peça para Ele, confie nele, para que no seu tempo, na sua maneira perfeita, Ele traga equilíbrio para você, para a sua vida de novo. Ou se você nunca teve, agora é a hora de ter. Peça a Ele, em nome de Jesus, tire todo o nariz empinado aí, toda arrogância, todo o ego, lança fora. Sonda onde você está muito orgulhoso, onde você está muito cheio de você, onde você olha demais para você, onde você busca demais beleza, perfeição. Lança fora. Coloque o Senhor no centro de tudo, acima de tudo. Amém? Toma posse, traz para a sua vida essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a maravilhosa paz que excede todo entendimento. Aleluias. Glórias a Deus. Fica com Deus. Não esquece de descer o dedinho aí no like. Compartilhe esse vídeo. Abençoa mais pessoas com esse aprendizado de Obadias. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.